From the conference center at Temple... Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a 180ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro de famílias de Sandy e Draper, Utah. Esta transmissão é gerada como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos nesta tarde à segunda sessão da 180ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Saudamos a todos os presentes e aqueles que participam por meio da televisão, do rádio ou pela internet, e aos muitos que se encontram nas sedes de estaca localizadas em diferentes partes do mundo, para onde esta conferência é transmitida via satélite. A música desta sessão será oferecida por um coro familiar de Sandy e Draper, de Utah, sob a direção do irmão Timothy Workman, com Linda Morgitz ao órgão. O coro abrirá a reunião cantando Vinde, ó Filhos do Senhor. A oração de abertura será então oferecida pelo elder Cláudio D. Zivik, dos 70. Our dear Father in heaven,
Nosso querido We Pai are nos so céus, somos tão gratos pela oportunidade de sermos guiados nessa sessão da Conferência Geral sob a direção de teu profeta, presidente Thomas S. Monson. Pedimos-te que abençoe a ele e a sua esposa nesta época especial da vida deles. Pedimos que abençoe o presidente Ayrin e o presidente Yakudov e todos os teus apóstolos. Pedimos-te que abençoes os missionários, membros e seus filhos e filhas em todo o mundo. Agradecemos-te por teu Filho Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório. Pedimos-te que abençoes aqueles que estão em necessidade, que sofrem por vários motivos. Pedimos-te para que sejamos instrumentos em tuas mãos para resgatar aqueles que fugiram do caminho, que compreendam que este é o único caminho para retornar à tua presença. Pedimos que teu Espírito esteja conosco nesta sessão e em todos os lugares no mundo em que estejamos reunidos. Que possamos saber as mudanças que precisamos fazer em nossa vida a fim de melhor seguirmos seus mandamentos. Abençoa-nos para que jamais esqueçamos os convênios que fizemos quando fomos batizados. Amamos-te, Pai Celestial, e desejamos estar em tua presença em um dia. Oramos no sagrado nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém.
The choir just sang. O coro acabou de cantar Bela Sião. O presidente Monson pediu-me que apresentasse agora as autoridades gerais e os setentas de área da igreja para o voto de apoio. Logo após, ouviremos o Elder Robert D. Hales e o Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos o bispo Richard C. Edgley, do Bispado Presidente. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Henry Bennion Eyring como primeiro conselheiro na primeira presidência e Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Boyd Kenneth Packer como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e os seguintes como membros desse quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Dave D. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e os 12 apóstolos, como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos os elders Spencer J. Conde, Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace e Lance B. Wickman como membros do primeiro quórum dos 70 e os designemos autoridades gerais eméritas. É proposto também que desobriguemos os elders Spencer V. Jones e Wolfgang H. Paul como membros do segundo quórum dos 70. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a esses irmãos por seu excelente serviço, manifestem-se. É proposto que desobriguemos Fernando Maluenda e José L. Torres como setentas de área. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão por seu excelente serviço, manifestem-se. É proposto que apoiemos o Wenceslau H. Sveck como 70 de área. E todos que forem a favor, manifestem-se. Alguém se opõe? É proposto que apoiemos as outras autoridades gerais, 70 de área e presidências gerais das auxiliares como presentemente constituídas. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Presidente Monson, pelo que pude observar, o voto de apoio no centro de conferências foi unânime. Obrigado, irmãos e irmãs, pelo seu voto de apoio, por sua fé, dedicação e suas orações. Teremos agora o prazer de ouvir o Elder Hales. Recebi recentemente uma carta de um não-membro da igreja que é meu amigo há mais de 50 anos. Eu havia lhe enviado alguns artigos sobre o Evangelho, sobre os quais ele comentou. Inicialmente foi difícil entender o significado do típico jargão mórmon, como o termo arbítrio. Provavelmente um pequeno glossário seria útil. Fiquei surpreso por ele não compreender o significado da palavra arbítrio. Consultei um dicionário online. Das 10 definições e usos da palavra arbítrio,
Nenhuma delas expressava a ideia de fazer escolhas para agir. Ensinamos que arbítrio é a capacidade e o privilégio que Deus nos dá de escolher e agir por nós mesmos, e não de recebermos a ação. Ter arbítrio é agir com comprometimento e responsabilidade por nossas ações. Nosso arbítrio é essencial ao plano de salvação. Com ele, somos livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. As palavras de um hino conhecido ensinam claramente esse princípio. A alma é livre para agir e seu destino decidir. Suprema lei deixou-nos Deus. Não forçará os filhos seus. Respondendo à pergunta de meu amigo e às perguntas dos bons homens e mulheres do mundo inteiro, gostaria de compartilhar com vocês um pouco mais do que sabemos sobre o significado de arbítrio. Antes de virmos a esta terra, o Pai Celestial apresentou-nos seu plano de salvação. O plano de virmos à terra e recebermos um corpo, escolhermos agir para o bem ou para o mal e progredirmos para tornar-nos semelhantes a Ele e viver com Ele para sempre. Nosso arbítrio, nossa capacidade de decidir e de agir por nós mesmos, era um elemento essencial desse plano. Sem o arbítrio, não poderíamos fazer escolhas corretas e progredir. No entanto, com o arbítrio, poderíamos fazer escolhas erradas, cometer pecados e perder a oportunidade de voltar a permanecer com o Pai Celestial. Por esse motivo, foi-nos dado um Salvador para sofrer por nossos pecados e redimir-nos desde que nos arrependêssemos. Por sua infinita expiação, Ele efetua o plano de misericórdia para satisfazer os requisitos da justiça. Depois que o Pai Celestial apresentou seu plano, Lúcifer se adiantou, dizendo: Envia-me, e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma sequer se perca. Portanto, dá-me a tua honra. Esse plano foi rejeitado por nosso Pai, pois negava-nos o arbítrio. Na verdade, era um plano de rebelião. Então, Jesus Cristo, o Filho amado e escolhido do Pai desde o princípio, exerceu seu arbítrio, dizendo: Pai, faça-se a tua vontade e seja tua a glória para sempre. Ele seria nosso Salvador, o Salvador do mundo. Por causa da rebelião de Lúcifer, houve uma grande batalha espiritual. Cada um dos filhos do Pai Celestial teve a oportunidade de exercer o arbítrio que o Pai Celestial lhes dera. Decidimos ter fé no Salvador Jesus Cristo, achegar-nos a Ele, segui-lo e aceitar o plano que o Pai Celestial apresentou para nosso bem. Mas 1/3 dos filhos do Pai Celestial não teve fé para seguir o Salvador e decidiu, em vez disso, seguir Lúcifer ou Satanás. E Deus disse: Portanto, por ter Satanás se rebelado contra mim e procurado destruir o arbítrio do homem, o qual eu, o Senhor Deus, lhe dera, fiz com que ele fosse expulso pelo poder do meu unigênito. Aqueles que seguiram Satanás perderam a oportunidade de receber um corpo mortal, de viver na terra e de progredir. Pelo modo como usaram seu arbítrio, perderam esse mesmo arbítrio. Hoje, o único poder que Satanás e seus seguidores têm é de tentar-nos e provar-nos. Sua única alegria é a de tornar-nos tão miseráveis como eles próprios. Sua única felicidade acontece quando somos desobedientes aos mandamentos do Senhor. Mas pensem nisto. Em nosso estado pré-mortal, decidimos seguir o Salvador Jesus Cristo. E por termos feito isso, foi-nos permitido vir à Terra. Testifico que se tomarmos essa mesma decisão de seguir o Salvador agora, aqui na Terra, obteremos uma bênção ainda maior na eternidade.
Mas para que todos saibam, precisamos continuar a escolher seguir o Salvador. A eternidade está em jogo e nosso arbítrio é essencial. E nossos atos também para que tenhamos a vida eterna. Durante toda a sua vida, nosso Salvador mostrou-nos como usar o arbítrio. Quando menino em Jerusalém, ele deliberadamente decidiu tratar dos negócios de seu pai. Em seu ministério, decidiu obedientemente fazer a vontade de seu pai. No Getsemane, decidiu sofrer todas as coisas, dizendo: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Na cruz, ele decidiu amar seus inimigos, orando: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." E então, para que pudesse demonstrar que estava escolhendo por si mesmo, foi deixado sozinho. E disse: "Deus meu, por que me desamparaste?" Por fim, ele exerceu seu arbítrio de agir, perseverando até o fim para poder dizer: "Está consumado." Embora, como nós, em tudo foi tentado, com suas escolhas e suas ações, ele assegurou o arbítrio de ser o nosso Salvador e quebrou as correntes do pecado e da morte para nós. Com sua vida perfeita, ele nos ensinou que quando decidimos fazer a vontade de nosso Pai Celestial, nosso arbítrio é preservado, nossas oportunidades aumentam e progredimos. Evidências dessa verdade são encontradas nas Escrituras. Jó perdeu tudo o que possuía, mas permaneceu fiel e obteve as bênçãos eternas de Deus. Maria e José decidiram ouvir o conselho do anjo e fugiram para o Egito, e a vida do Salvador foi preservada. Joseph Smith escolheu seguir as instruções de Moroni, e a restauração aconteceu conforme as profecias. Sempre que escolhemos vir a Cristo, a tomar seu nome sobre nós e seguir seus servos, avançamos mais no caminho da vida eterna. Em nossa jornada mortal, é útil saber que o oposto também é verdadeiro. Quando não guardamos os mandamentos ou não ouvimos os sussurros do Espírito Santo, nossas oportunidades se reduzem. Nossa capacidade de agir e de progredir diminuem. Quando Caim, por amar Satanás mais do que a Deus, tirou a vida de seu irmão, seu progresso espiritual foi interrompido. Em minha juventude, aprendi uma importante lição sobre como nossas ações podem limitar nossa liberdade. Certo dia, meu pai me mandou envernizar um piso de madeira. Tomei a decisão de começar junto à porta e trabalhar em direção ao interior do quarto. Quando estava quase terminando, dei-me conta de que eu não deixara um meio de sair do quarto. Não havia janelas nem portas do outro lado. Eu havia eliminado minhas vias de acesso e não tinha como sair. Eu estava preso. Sempre que desobedecemos, ficamos encurralados e nos tornamos reféns de nossas escolhas. Embora nos encontremos acuados espiritualmente, sempre há um caminho de volta. Tal como o arrependimento, dar a volta e pisar no chão que acabou de ser envernizado, significa que teremos que lixá-lo e envernizá-lo de novo. Não é fácil voltar para o Senhor, mas vale a pena. Quando compreendemos o desafio que é o arrependimento, damos valor às bênçãos do Espírito Santo para guiar nosso arbítrio, e ao Pai Celestial, que nos dá mandamentos e nos fortalece e sustém para que os guardemos. Também compreendemos como a obediência aos mandamentos, no final, protege nosso arbítrio. Por exemplo, quando cumprimos a palavra de sabedoria, escapamos do cativeiro da saúde debilitada e da dependência de substâncias que literalmente nos roubam a capacidade de agir por nós mesmos.
Quando obedecemos ao conselho de abster-nos e livrar-nos de dívidas, usamos o arbítrio e obtemos a liberdade de usar nossa renda disponível para ajudar e abençoar as pessoas. Quando seguimos o conselho do profeta para realizar a noite familiar, a oração familiar e o estudo das Escrituras em família, nosso lar se torna uma incubadora para o crescimento espiritual de nossos filhos. Nele, lhes ensinamos o Evangelho, prestamos nosso testemunho, expressamos nosso amor e os ouvimos quando compartilham seus sentimentos e experiências pessoais. Por meio de nossas escolhas e ações justas, nós os libertamos da escuridão, aumentando sua capacidade de andar na luz. O mundo ensina muitas coisas falsas a respeito do arbítrio. Muitos acham que devemos comer, beber e divertir-nos. E se acontecer de sermos culpados, Deus nos castigará com os poucos açoites e, ao fim, seremos salvos. Outros adotam o materialismo e negam a existência de Deus. Convencem-se de que não existe oposição em todas as coisas e que, portanto, nada que o homem faça é crime. Isso destruiria a sabedoria de Deus e seus eternos propósitos. Contrariamente aos ensinamentos seculares, as Escrituras nos ensinam que temos liberdade de escolha e que as escolhas certas sempre têm repercussões nas oportunidades que temos e na nossa capacidade de agir e de progredir eternamente. Por exemplo, por meio do profeta Samuel, o Senhor deu um mandamento bem claro ao rei Saul. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel, disse Samuel. Ouve, pois, agora a voz do Senhor. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. Mas Saul não seguiu o mandamento do Senhor. Fez o que chamo de obediência seletiva. Confiando em sua própria sabedoria, ele poupou a vida do rei Agag e trouxe de volta o melhor das ovelhas, das vacas e de outros animais. O Senhor revelou isso ao profeta Samuel e o enviou para depor Saul do trono real. Quando o profeta chegou, Saul disse: "Cumpri a palavra do Senhor." Mas o profeta sabia que aquilo não era verdade e disse: "Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos e o mugido de vacas que ouço?" Saul se desculpou pondo a culpa em outros, dizendo que o povo tinha ficado com os animais para fazer sacrifícios ao Senhor. O profeta respondeu: "Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender aos mandamentos do Senhor melhor é do que a gordura de carneiros." Por fim, Saul confessou, dizendo: "Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz." Como Saul não obedeceu com exatidão, como decidiu obedecer seletivamente, ele perdeu a oportunidade, o arbítrio de ser rei. Meus irmãos e irmãs, será que obedecemos com exatidão à voz do Senhor e de seus profetas? Ou, tal como Saul, praticamos a obediência seletiva e tememos o juízo dos homens? Reconheço que todos cometemos erros. As Escrituras ensinam: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para os que se encontram presos a escolhas erradas do passado, que estão sem saída, sem as bênçãos obtidas pelo exercício justo do arbítrio, queremos dizer que os amamos. Voltem, saiam do canto escuro em que estão presos, venham para a luz, mesmo que tenham de pisar num chão envernizado há pouco, vale a pena. Confiem em que, por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade, inclusive você e eu, pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Quando se aproximava a hora da expiação,
o Salvador proferiu sua grande oração intercessória e falou de cada um de nós, dizendo: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Presto o meu testemunho especial de que eles vivem. Quando exercemos nosso arbítrio em retidão, nós os conhecemos, tornamo-nos mais semelhantes a eles e preparamo-nos para o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é nosso Salvador. Que continuemos a seguir Jesus Cristo e nosso Pai eterno, como fizemos no princípio. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. I celebrated a birthday last month. Fiz aniversário no mês passado. Minha esposa Mary presenteou-me com um CD de uma famosa cantora britânica chamada Vera Lynn, com músicas de esperança e fé que inspirou o público nos dias sombrios da Segunda Guerra Mundial. Há toda uma história por trás desse presente de minha esposa. Os bombardeios em Londres, em setembro de 1940, começaram na véspera de meu nascimento. Minha mãe, ao ouvir no rádio do hospital o desenrolar da Blitzkrieg em Londres, decidiu dar-me o nome de um radialista chamado Quentin. A cantora Vera Lynn hoje tem 93 anos de idade. Ano passado, algumas de suas músicas da época da guerra foram regravadas e logo chegaram ao topo das paradas britânicas. As pessoas de mais idade devem recordar algumas dessas músicas, como Os Penhascos Brancos de Dover. A música chamada Quando as Luzes se Reacenderem em Todo o Mundo me tocou profundamente. Trouxe-me dois pensamentos à mente. Primeiro, as palavras proféticas de um estadista britânico. As lâmpadas estão apagando-se em toda a Europa. Não as veremos reacesas em nossa época. Em segundo lugar, os bombardeios que atingiram cidades britânicas como Londres. Para dificultar a localização dos alvos pelos inimigos, foram instituídos blackouts, as luzes eram apagadas e as janelas cobertas. Essa música era permeada da esperança otimista de que a liberdade e a luz seriam restauradas. Para nós que compreendemos o papel do Salvador e da luz de Cristo no conflito contínuo entre o bem e o mal, a analogia entre essa guerra e os conflitos morais de hoje fica bem clara. É pela luz de Cristo que toda a humanidade pode diferenciar o bem do mal. Nunca foi fácil alcançar ou conservar a liberdade e a luz. Desde a guerra no céu, as forças do mal vêm usando todos os meios possíveis para destruir o arbítrio e extinguir a luz. Os ataques aos princípios morais e à liberdade religiosa nunca foram tão fortes. Como santos dos últimos dias, precisamos dar tudo de nós para preservar a luz e proteger nossa família e comunidade das investidas contra a moralidade e a liberdade religiosa. Um perigo constante para a família são os ataques das forças do mal, que parecem vir de todos os lados. Embora nossa principal preocupação seja buscar luz e verdade, convém-nos proteger o lar das bombas letais que destroem o desenvolvimento e o crescimento espirituais. A pornografia, em particular, é uma arma de destruição moral em massa. Seu impacto é determinante na erosão dos valores morais. Alguns programas de televisão e sites da internet são igualmente letais. Essas forças malignas tiram a luz e a esperança do mundo. O nível de decadência aumenta em ritmo acelerado. Se não removermos o mal de nosso lar e de nossa vida, não devemos nos surpreender se explosões morais devastadoras estilhaçarem a paz que é a recompensa de uma vida digna. Compete-nos estar no mundo sem ser do mundo. Além disso, devemos aumentar muito a observância religiosa no lar. A noite familiar semanal, a oração familiar diária e o estudo das Escrituras são essenciais. Precisamos colocar em nosso lar diversões que sejam virtuosas, amáveis, de boa fama ou louváveis.
Se transformarmos o lar num lugar sagrado que nos proteja do mal, ficaremos protegidos das consequências adversas preditas nas Escrituras. Além de proteger nossa própria família, devemos ser uma fonte de luz para proteger a comunidade. O Salvador disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nossa época já foi descrita como um tempo de abundância e uma era de dúvidas. A crença básica no poder e na autoridade de Deus não é apenas questionada, mas também depreciada. Nessas circunstâncias, como podemos promover valores de modo a tocar os descrentes e os apáticos e ajudar a deter o declínio galopante rumo à violência e ao mal? Essa questão é de suma importância. Pensem no profeta Mormon e em sua angústia ao declarar: como pudestes rejeitar aquele Jesus que estava de braços abertos para vos receber? A aflição de Mormon era justificada e seu filho Moroni sobreviveu para narrar a triste história da destruição de seu povo. Minha experiência pessoal de viver e interagir com pessoas de todo o mundo fez de mim um homem otimista. Creio que a luz e a verdade serão preservadas em nossa época. Em todas as nações, há multidões que adoram a Deus e sentem que têm de prestar contas de sua conduta a Ele. Alguns observadores creem até mesmo que há um redespertar da fé no mundo. Como líderes da igreja, ao nos reunirmos com autoridades de outras religiões, aprendemos que há um alicerce moral comum que transcende diferenças ideológicas e nos une em nossas aspirações por uma sociedade melhor. Também constatamos que a maioria das pessoas ainda respeita os valores morais básicos, mas não se iludam. Também há pessoas determinadas tanto a destruir a fé quanto a rejeitar qualquer influência religiosa na sociedade. Outras pessoas más exploram, manipulam e corrompem a sociedade com drogas, pornografia, exploração sexual, tráfico de seres humanos, roubos e práticas comerciais desonestas. O poder e a influência dessas pessoas é enorme, embora sejam relativamente pouco numerosas. Sempre houve uma batalha contínua entre as pessoas de fé e as que gostariam de expurgar a religião e Deus da vida pública. Muitos formadores de opinião de hoje rejeitam uma visão moral do mundo baseada nos valores judaico-cristãos. A seu ver, não existe uma ordem moral objetiva. Creem que não se deve dar preferência a anseios morais. Ainda assim, em sua maioria, as pessoas aspiram a ser boas e honradas. A luz de Cristo, que é distinta do Espírito Santo, guia-lhes a consciência. Sabemos pelas Escrituras que a luz de Cristo é o Espírito que dá luz a todo homem que vem ao mundo. Essa luz é dada para o bem do mundo. O presidente Boyd K. Packer ensinou que essa é uma fonte de inspiração que cada um de nós tem em comum com todos os demais membros da família humana. É por isso que muitas pessoas aceitam certos valores morais, mesmo que eles se baseiem em convicções religiosas que elas não têm pessoalmente. Como lemos em Mosias, no livro de Mormon, não é comum a voz do povo desejar algo contrário ao que é direito. Mas é comum a minoria do povo desejar o que não é direito. Mosias adverte em seguida que, se chegar o tempo em que a voz do povo escolher iniquidade, então os julgamentos de Deus recairão. Em nosso mundo cada vez mais iníquo, é essencial que os valores baseados nas crenças religiosas façam parte dos debates públicos. Os posicionamentos morais inspirados por uma consciência religiosa devem estar em pé de igualdade com os demais na sociedade. A Constituição da maioria dos países pode não dar preferência à consciência religiosa, mas tampouco deve desconsiderá-la. A fé religiosa é fonte de luz, conhecimento e sabedoria e beneficia a sociedade de modo significativo quando os seguidores se pautam por princípios morais por sentirem que devem satisfações a Deus. 2 princípios religiosos vão ilustrar essa questão. A 13ª regra de fé começa dizendo: cremos em ser honestos. A honestidade é um princípio que se baseia na crença religiosa e é uma das leis básicas de Deus. Há muitos anos, quando eu advogava na Califórnia, um amigo e cliente que não era membro da igreja me visitou e, com grande entusiasmo, me mostrou uma carta que recebera de um bispo mórmon de uma ala próxima. O bispo escreveu que um membro de sua congregação
antigo funcionário de meu cliente, subtraíra materiais do escritório de meu cliente com a justificativa de que eram excedentes. Mas depois de tornar-se um santo dos últimos dias fiel e tentar seguir a Jesus Cristo, esse funcionário reconheceu que seus atos tinham sido desonestos. A carta vinha acompanhada de uma quantia que cobria não só os custos dos materiais, mas também juros. Meu cliente ficou impressionado ao ver a igreja, por meio de seus líderes laicos, ajudar esse homem em seu empenho para reconciliar-se com Deus. Pensem na luz e verdade que o valor compartilhado da honestidade tem no mundo judaico-cristão. Pensem em como a sociedade se beneficiaria se os jovens não trapaceassem na escola e se os adultos fossem honestos no local de trabalho e fiéis aos votos matrimoniais. Para nós, o conceito fundamental da honestidade baseia-se na vida e nos ensinamentos do Salvador. A honestidade também é um atributo valorizado por muitas outras religiões e na literatura histórica. O poeta Robert Burns escreveu: "Um homem honesto é a obra mais nobre de Deus." Em quase todos os casos, as pessoas de fé sentem que a honestidade é algo que devem a Deus. Foi por esse motivo que aquele homem na Califórnia se arrependeu de suas atitudes desonestas do passado. Ao discursar numa cerimônia de formatura no ano passado, Clayton Christensen, professor em Harvard e líder na igreja, contou a história verídica de um colega de trabalho de outro país que estudara democracia. Esse amigo ficou surpreso com o papel determinante da religião na democracia. Ressaltou que nas sociedades em que os cidadãos aprendem desde pequenos que devem a Deus um comportamento honesto e íntegro, eles seguem regras e práticas que, embora não obrigatórias, promovem ideais democráticos. Nas sociedades onde isso não ocorre, por mais que haja policiais, é impossível impor um comportamento honesto. Certamente, os valores morais relacionados à honestidade podem desempenhar um papel significativo para estabelecer a luz e a verdade e melhorar a sociedade, e devem ser valorizados até pelos que não têm fé em Jesus Cristo. Um segundo exemplo de como a fé religiosa beneficia a sociedade e contribui com luz para o mundo é o fato de a religião tratar todos os filhos de Deus como irmãos e irmãs. Muitas instituições de cunho religioso nos últimos 2 séculos tomaram a dianteira para ajudar e resgatar pessoas submetidas a circunstâncias cruéis por crerem que todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. William Wilberforce, o grande estadista britânico que desempenhou um papel crucial para proibir o tráfico de escravos na Grã-Bretanha, é um excelente exemplo. Amazing Grace, Preciosa Graça, esse hino tão tocante, e o inspirador filme homônimo estão impregnados da atmosfera do início do século XIX e descrevem o empenho heróico desse homem. A luta incansável de Wilberforce foi uma das primeiras iniciativas para eliminar essa prática terrível, opressora, cruel e venal. Como parte desse esforço, ele, juntamente com outros líderes, engajou-se na reforma da moralidade pública. Ele acreditava que a educação e o governo devem ser norteados por princípios morais. Sua visão do aperfeiçoamento moral e espiritual foi sua bandeira de luta ao longo da vida, seja na defesa da instituição do casamento, no ataque às práticas do tráfico negreiro ou na defesa veemente do Dia do Senhor. Com grande energia, conseguiu mobilizar os líderes morais e sociais do país numa luta nacional contra os vícios. Nos primeiros anos da história da Igreja, nossos membros eram, em sua grande maioria, contra a escravidão. Esse foi um dos motivos preponderantes, juntamente com nossas crenças, para a hostilidade e a violência que eles sofreram, culminando com a ordem de extermínio decretada pelo governador Boggs no Missouri. Em 1833, Joseph Smith recebeu uma revelação que declarava: "Não é certo que homem algum seja escravo de outro." Nosso comprometimento para com a liberdade religiosa e o fato de tratarmos todos como filhos de Deus estão no cerne de nossa doutrina. Esses são apenas 2 exemplos de como valores baseados na fé são a fonte de princípios que trazem grandes bênçãos à sociedade. Há muitos outros. Devemos envolver-nos pessoalmente, bem como apoiar pessoas de caráter e integridade para restabelecer valores morais que abençoarão a comunidade. Ressalto que todas as vozes precisam ser ouvidas nos debates públicos. Nem as vozes religiosas nem as seculares devem ser silenciadas. Além do mais, não devemos achar que, por nossas opiniões emanarem de princípios religiosos, serão aceitas automaticamente ou receberão tratamento preferencial. Mas também é evidente que essas visões e valores merecem ser avaliadas por seus próprios méritos. Os alicerces morais de nossa doutrina podem ser uma luz para o mundo e uma força unificadora tanto para a moralidade quanto para a fé em Jesus Cristo.
Precisamos proteger nossa família e estar na linha de frente, ao lado de todas as pessoas de boa vontade, para fazer tudo ao nosso alcance para preservar a luz, a esperança e a moralidade em nossa comunidade. Se tanto vivermos quanto proclamarmos esses princípios, estaremos seguindo a Jesus Cristo, que é a verdadeira luz do mundo. Podemos ser uma força para a retidão em preparação para a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aguardamos com ansiedade o belo dia em que corações livres cantarão quando as luzes se reacenderem em todo o mundo. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Vivemos em uma das maiores dispensações de todos os tempos. Uma época que os antigos profetas esperaram e sobre a qual profetizaram e pela qual, creio eu, ansiaram. No entanto, a despeito de todas as bênçãos celestes que nos foram concedidas, Satanás, sempre tão real, está muito ativo e somos continuamente bombardeados com mensagens conflitantes. O anjo Moroni advertiu o jovem profeta Joseph Smith de que seu nome seria conhecido por bem e por mal no mundo inteiro, e nunca o cumprimento de uma profecia foi tão evidente. O profeta deu a vida por seu testemunho, mas ainda hoje prosseguem os ataques contra a igreja e contra o próprio Salvador. A realidade do Salvador, seu sacrifício expiatório e sua aplicação universal para todos nós são questionados e frequentemente descartados como mito ou vã esperança de uma mente fraca e iletrada. Além disso, a realidade da restauração do Evangelho nestes últimos dias continua a ser questionada. O contínuo bombardeio de mensagens como essas pode causar confusão, dúvida e pessimismo, cada qual atacando as verdades fundamentais nas quais acreditamos, nossa fé em Deus e nossa esperança no futuro. Essa talvez seja a realidade de nosso mundo, mas ainda assim podemos decidir como vamos reagir a isto. Quando nossa doutrina e crenças sagradas forem desafiadas, teremos então a oportunidade de conhecer melhor a Deus de modo muito mais íntimo e pessoal. Essa será a nossa oportunidade de escolher. Devido aos conflitos e problemas que enfrentamos no mundo atual, gostaria de sugerir uma única escolha, uma escolha de paz e de proteção. Uma escolha adequada a todos. Essa escolha é a fé. Estejam cientes de que a fé não é um dom gratuito concedido sem que pensemos, desejemos ou nos esforcemos. Ela não nos chega como o orvalho que cai do céu. O Senhor disse: "Vinde a mim", e "batei e ser-vos-á dado". Esses verbos são de ação, vir e bater. Trata-se de escolhas. Portanto, eu digo, escolham a fé. Escolham a fé em vez da dúvida. Escolham a fé em vez do medo. Escolham a fé em vez do desconhecido e do invisível. Escolham a fé em vez do pessimismo. A clássica preleção de Alma sobre a fé, registrada no capítulo 32 de Alma no livro de Mórmon, é uma série de escolhas para garantir o desenvolvimento e a preservação de nossa fé. Alma admoestou-nos a escolher. Suas palavras descrevem ações iniciadas por escolhas. Ele usou as palavras despertar, exercitar, pôr à prova, exercer, desejar, operar e plantar. Depois, Alma explicou-nos que se fizermos essas escolhas e não descartarmos a semente por descrença, então ela começará a inchar em nosso peito. Sim, a fé é uma escolha e ela precisa ser buscada e desenvolvida. Portanto, somos responsáveis por nossa própria fé. Também somos responsáveis por nossa falta de fé. A escolha é sua. Há muitas coisas que desconheço. Não conheço os detalhes da organização da matéria no belo mundo em que vivemos. Não compreendo as complexidades da expiação, nem como o sacrifício do Salvador pode purificar todas as pessoas arrependidas, ou como o Salvador pôde sofrer a dor de todos os homens. Não sei onde ficava a cidade de Zarahemla, que é mencionada no livro de Mórmon.
Não sei por que razão minhas crenças entram às vezes em conflito com o suposto conhecimento científico ou secular. Talvez esses sejam assuntos que nosso Pai Celestial descreveu como mistérios do céu, que serão revelados posteriormente. Mas embora eu não conheça tudo, sei o que é importante. Conheço as verdades claras e simples do Evangelho que conduzem à salvação e exaltação. Sei que o Salvador realmente sofreu a dor de todos os homens e que todas as pessoas que se arrependem podem ser limpas do pecado. E quanto às coisas que desconheço, ou que não compreendo plenamente, com a vigorosa ajuda de minha fé, preencho a lacuna e sigo em frente, partilhando as promessas e bênçãos do Evangelho. Então, conforme ensinou Alma, nossa fé nos proporciona um conhecimento perfeito. Quando seguimos em frente rumo ao desconhecido, armados apenas com a esperança e o desejo, provamos nossa fé e nossa devoção ao Senhor. Portanto, seguindo a fórmula de Alma, façamos nossa escolha. Vamos escolher a fé. Se a confusão e a desesperança pesarem em sua mente, escolham despertar e estimular suas faculdades. Ao achegar-nos humildemente ao Senhor com um coração quebrantado e um espírito contrito, seguimos pelo caminho da verdade, pela senda do Senhor, de luz, conhecimento e paz. Se seu testemunho for imaturo, não testado e inseguro, escolham exercer, ainda que seja uma partícula de fé. Escolha pôr à prova suas palavras. O Salvador explicou: se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quando a lógica, a razão ou o intelecto pessoal entrarem em conflito com a doutrina e os ensinamentos sagrados, ou quando mensagens conflitantes atacarem suas crenças, como os dardos inflamados descritos pelo apóstolo Paulo, escolham não lançar a semente fora de seu coração por descrença. Lembrem-se de que não recebemos um testemunho até depois da prova de nossa fé. Se sua fé for testada e amadurecida, escolham nutri-la com muita atenção, por mais forte que seja nossa fé, com todas as mensagens confusas que a atacam. Ela também pode tornar-se muito frágil. Precisa de nutrição contínua, por meio de constante estudo das Escrituras, oração e aplicação de sua palavra. Quando os discípulos perguntaram a Jesus por que não conseguiam expulsar um demônio, como tinham visto o Salvador fazer, Jesus respondeu: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. Nunca vi uma montanha de verdade ser movida, mas graças à fé, já vi uma montanha de dúvida e desespero ser removida e substituída por esperança e otimismo. Graças à fé, testemunhei pessoalmente uma montanha de pecado ser substituída pelo arrependimento e perdão. E graças à fé, testemunhei pessoalmente uma montanha de dor ser substituída por paz, esperança e gratidão. Sim, já vi montanhas serem movidas. Graças à fé, ativei o poder do sacerdócio que possuo e partilhei a serenidade das bênçãos do Evangelho e aceitei as ordenanças de salvação. Graças à minha fé, enfrento os problemas e as dificuldades da vida com paz e segurança. Graças à minha fé, consegui transformar perguntas e até dúvidas em certezas e compreensão. Graças à minha fé, encaro o desconhecido, o invisível e o inexplicável com segurança inabalável. E graças à minha fé, mesmo nos momentos aparentemente piores, reconheço com paz e gratidão que, na realidade, eles são os melhores momentos. E quando escolhemos fé e nutrimos esta fé até um perfeito conhecimento das coisas do Senhor, usamos então as palavras eu testifico ou eu sei. Plantei pessoalmente a semente em meu próprio coração e durante toda a vida tenho procurado nutrir essa semente até um conhecimento perfeito. E hoje, atrás deste púlpito, testifico que Jesus é o Cristo, o Redentor do mundo. Testifico também que Joseph Smith foi um profeta de Deus e o instrumento vivo que o Senhor usou para trazer de volta à terra o Evangelho pleno e verdadeiro de Jesus Cristo.
Testifico que o presidente Thomas S. Monson é o profeta do Senhor em nossos dias. Da mesma forma, a escolha da fé é sua, como é minha. Escolham a fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. The choir and congregation O coro e a congregação cantarão juntos agora, Sim, eu te seguirei. Ao término do hino, ouviremos o Elder Kevin R. Duncan e o Elder Garrett W. Gong, dos 70. Depois do discurso do Elder Gong, teremos o prazer de ouvir o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. This is the 180th Esta é a 180ª Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O inverno de 1848 foi difícil e desafiador para os pioneiros colonizadores no Vale do Lago Salgado. No verão de 1847, Brigham Young havia declarado que os santos haviam finalmente chegado ao seu destino. Este é o lugar certo, disse o presidente Brigham Young, que tiveram uma visão que lhe fora mostrada onde os santos deveriam se estabelecer.
Os primeiros membros da igreja haviam enfrentado imensas adversidades ao desenrolar da restauração do Evangelho. Tinham sido expulsos de seus lares, perseguidos e caçados. Tinham sofrido dificuldades indescritíveis ao cruzarem as planícies. Finalmente, porém, estavam no lugar certo. Mas o inverno de 1848 foi extremamente rigoroso. Fez tanto frio que algumas pessoas tiveram problemas sérios de congelamento nos pés. Um espírito de inquietação começou a somar entre os santos. Alguns membros da igreja declararam que não iriam construir suas casas no vale. Queriam permanecer em seus carroções, pois não tinham certeza se a liderança da igreja lhes anunciaria um lugar melhor para morar. Tinham trazido consigo sementes e árvores frutíferas, mas não queriam desperdiçá-las plantando-as naquele deserto árido. Jim Bridger, conhecido explorador da época, disse a Brigham Young que daria $1.000 pelo primeiro saco de milho cultivado no Vale do Lago Salgado, porque achava que aquilo seria impossível. Para complicar as coisas, havia sido descoberto ouro na Califórnia. Alguns membros da igreja acharam que a vida seria mais simples e próspera se prosseguissem até a Califórnia em busca de riquezas e de um clima melhor. Em meio a essa onda de descontentamento, Brigham Young falou aos membros da igreja declarando: "Este vale local que Deus indicou para o seu povo. Fomos lançados da frigideira para o fogo e do fogo para o chão. Aqui estamos e aqui permaneceremos. Deus me mostrou que este é o lugar certo para estabelecermos seu povo. E é aqui que prosperaremos. Ele vai amenizar o clima para benefício dos santos. Vai repreender a geada e a esterilidade do solo, e a terra vai tornar-se frutífera. Irmãos, vão agora e plantem suas sementes." Além dessas bênçãos, o presidente Young declarou que o Vale do Lago Salgado se tornaria conhecido como uma estrada entre as nações. Reis e imperadores visitariam aquela terra. O melhor de tudo é que um templo do Senhor seria erguido ali. Aquelas foram promessas extraordinárias. Muitos membros da igreja tiveram fé nas profecias de Brigham Young, ao passo que outros continuaram céticos e partiram para o que acharam que seria uma vida melhor. Mas a história mostrou que todas as profecias declaradas por Brigham Young foram cumpridas. O vale realmente floresceu e começou a produzir. Os santos prosperaram. O inverno de 1848 contribuiu muito para que o Senhor ensinasse uma valiosa lição a seu povo. Eles aprenderam, como todos temos que aprender, que o único meio garantido e seguro de sermos protegidos nesta vida é confiar no conselho dos profetas de Deus e obedecer a ele. Sem dúvida, uma das maiores bênçãos de sermos membros desta igreja é de sermos lidados por profetas vivos de Deus. O Senhor declarou: "Nunca há mais que um na terra, ao mesmo tempo, a quem esse poder e as chaves desse sacerdócio são conferidas." O profeta e presidente atual da igreja, Thomas S. Monson, recebe a palavra de Deus para todos os membros da igreja e para o mundo. Além disso, apoiamos como profetas, videntes e reveladores os conselheiros na primeira presidência e os membros do quórum dos 12 apóstolos. Com os pés congelados em um deserto árido, sem dúvida foi preciso fé para que aqueles antigos santos confiassem em seu profeta. Sua sobrevivência e sua vida estavam em jogo. Mas o Senhor recompensou sua obediência, abençoou e fez prosperar os que seguiram seu porta-voz. E o Senhor faz o mesmo hoje em dia para todos nós. Este mundo está cheio de livros de autoajuda, de pessoas que se dizem especialistas, de teóricos, de educadores e de filósofos que têm conselhos para dar sobre todo e qualquer assunto. Com a tecnologia atual, há informações sobre uma infinidade de assuntos acessíveis apenas com um clique ou toque. É fácil cairmos na armadilha de confiar nos conselhos do braço de carne sobre todas as coisas, desde a criação dos filhos até a busca da felicidade. Embora algumas informações tenham seu mérito, como membros da igreja, temos acesso à fonte pura de verdade que é Deus. Seria melhor que buscássemos as respostas para nossos problemas e dúvidas, pesquisando o que o Senhor revelou por meio de seus profetas.
com essa mesma tecnologia atual, temos ao alcance dos dedos as palavras dos profetas sobre quase todos os assuntos. O que Deus nos ensinou sobre o casamento e a família por meio de seus profetas? O que Ele nos ensinou sobre a educação e a vida previdente por meio de seus profetas? O que Ele nos ensinou sobre a felicidade e a realização pessoais por meio de seus profetas? O que os profetas ensinam pode parecer ultrapassado, impopular ou até impossível. Mas Deus é um Deus de ordem e estabeleceu um sistema pelo qual podemos conhecer sua vontade. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. No início desta, que é a dispensação da plenitude dos tempos, o Senhor afirmou que se comunicaria conosco por meio de seus profetas. Ele declarou: minha palavra será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. A confiança no profeta e a obediência às suas palavras são mais do que uma bênção e um privilégio. O presidente Ezra Taft Benson declarou que nossa própria salvação depende da obediência ao profeta. Ele descreveu o que chamou de 14 princípios fundamentais para seguir o profeta. Na primeira sessão desta conferência, o Dr. Cláudio Costa, da Presidência 70, instruiu-nos de modo muito eloquente a respeito desses 14 princípios fundamentais. Devido à sua grande importância, vou repeti-los agora. 1. O profeta é o único homem que fala pelo Senhor em todas as coisas. 2. O profeta vivo é mais importante para nós do que as obras padrão. 3. O profeta vivo é mais importante para nós do que um profeta morto. 4. O profeta nunca fará a igreja se desviar. 5. O profeta não precisa de nenhum treinamento específico de credenciais terrenas para falar sobre qualquer assunto ou agir quanto a qualquer questão a qualquer momento. 6. O profeta não precisa dizer, assim diz o Senhor, para nos dar uma escritura. 7. O profeta nos diz o que precisamos saber, nem sempre o que queremos saber. 8. O profeta não se limita à razão humana. 9. O profeta pode receber a revelação sobre qualquer assunto, temporal ou espiritual. 10. O profeta pode envolver-se em questões cívicas. 11. Os dois grupos de pessoas com mais dificuldade de seguir o profeta são os orgulhosos, que são doutos, e os orgulhosos, que são ricos. 12. O profeta não será necessariamente popular no mundo, nem entre os que são do mundo. 13. O profeta e seus conselheiros constituem a primeira presidência, o quórum mais elevado da igreja. 14. O profeta e a presidência, o profeta vivo e a primeira presidência, siga-os e receba as bênçãos, rejeite-os e sofra. Irmãos e irmãs, tal como os santos de 1848, podemos decidir seguir o profeta ou podemos confiar no braço de carne. Oro para que tenhamos a sabedoria de confiar no conselho dos profetas e apóstolos vivos e de seguir esse conselho. Sou testemunha da bondade deles e testifico que foram chamados por Deus. Testifico que não há meio mais seguro de conduzir-nos na vida, de encontrar respostas para nossos problemas, de ter paz e felicidade neste mundo e de proteger nossa própria salvação do que obedecer às palavras deles. Presto esse testemunho no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quando nosso filho estava no centro de treinamento missionário em Provo, minha esposa mandou pelo correio um pão caseiro fresquinho para ele e seus companheiros missionários. Vou ler agora algumas das mensagens de agradecimento que ela recebeu. Irmã Gong, o pão tinha um gostinho de casa. Irmã Gong, nem tenho palavras. Este pão é a melhor comida que já me chegou à boca desde as enchiladas de minha mãe. Mas esta é minha favorita. Irmã Gong, o pão estava maravilhoso. Caso a senhora se desentenda com seu marido um dia, sou o primeiro da fila. Amamos nossos missionários, cada sister, elder e casal sênior. Somos todos eternamente gratos ao missionário especial que nos apresentou o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Testifico com gratidão que uma perspectiva da conversão ao Evangelho e aos convênios do templo podem ajudar-nos a enxergar ricas bênçãos em cada geração de nossa família eterna.
Primeiro converso em nossa família Gong, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, foi nossa mãe, Jean Gong. Quando era adolescente em Honolulu, Havaí, ela ouviu, ganhou um testemunho, foi batizada e confirmada e continua firme na fé. Os membros fiéis da igreja ajudaram minha mãe a ter amigos no Evangelho, a ter chamados na igreja e a continuar sendo nutrida pela boa palavra de Deus, usando termos atuais. Cada recém-converso, jovem adulto solteiro, membro que volta à atividade na igreja e outros, abençoam gerações inteiras quando se tornam santos na família de Deus. Uma família que nutriu minha mãe foi a de Garrett DeJong Jr., um poliglota que amava a linguagem do coração e do espírito. Meu avô DeJong instigava minha imaginação de menino dizendo coisas como as amoras pretas, ou blackberries em inglês, são vermelhas quando estão verdes. Hoje, falando de aparelhos eletrônicos manuais, digo aos jovens, ler blackberries na igreja faz os bispos rirem amarelo ou ficarem vermelhos de raiva. Meus pais, Walter e Jean Gong, casaram-se 3 vezes. Uma cerimônia chinesa para a família, uma americana para os amigos e a outra na casa do Senhor, para o tempo e toda a eternidade. Nossas crianças da primária cantam, eu gosto de ver o templo. Ali eu hei de entrar. Nossas jovens comprometem-se a receber as ordenanças do templo. Recentemente estive numa casa do Senhor com um casal digno que foi receber as bênçãos por convênio. Incentivei-os a fazerem a lua de mel durar 50 anos e, após esse meio século, a começarem a segunda lua de mel. Lá estava eu contemplando com esse belo casal os espelhos do templo. Um espelho de um lado, outro espelho do outro. Juntos, esses espelhos refletem uma sucessão de imagens que parecem prolongar-se pela eternidade. Os espelhos da eternidade do templo nos lembram. Cada ser humano possui natureza e destino divinos. As ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. E juntos, com amor e fidelidade crescentes, poderemos dar aos filhos raízes e asas. Nos espelhos da eternidade do templo, pensei em meu primeiro honorável antepassado, Gong, nascido em 837 DC, fim da dinastia Tang, no sul da China, e nas gerações seguintes dos Gongs até meu pai, a 32ª geração registrada da família. Meu irmão, minha irmã e eu somos a 33ª geração da família. Meus filhos e seus primos, a 34ª geração, e nosso neto, a 35ª registrada geração da família Gong. Nos espelhos da eternidade no templo, não consegui ver o início nem o fim das gerações. Naquele momento, vislumbrei não só uma sucessão de gerações, mas também de relacionamentos familiares. De um lado, vi-me como filho, neto, bisneto e descendente do primeiro honorável Gong. Nos espelhos do outro lado, vi-me como pai, avô, bisavô. Vi minha esposa Susan como filha, neta, bisneta e do outro lado como mãe, avó e bisavó. Nos espelhos da eternidade do templo, comecei a enxergar minha esposa e a mim mesmo tanto como filhos de nossos pais, quanto como pais de nossos filhos, tanto como netos de nossos avós, quanto como avós de nossos netos. As grandes lições da mortalidade se destilam sobre nossa alma ao aprendermos e ensinarmos em nossos papéis eternos, que incluem o de filhos e pais, e de pais e filhos. As Escrituras descrevem nosso Salvador como o Pai e o Filho, por ter vivido na carne, mas sujeitando-a à vontade do Pai, nosso Salvador sabe como socorrer-nos, seu povo, em nossas dores, aflições, tentações e enfermidades ou até mesmo na morte, por ter descido abaixo de todas as coisas. Nosso Salvador pode tomar sobre si nossas dores e carregar nossas tristezas, ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades.
com as pisaduras de nosso Salvador somos sarados. Desde os conselhos do céu, nosso Salvador buscou apenas fazer a vontade de seu Pai. Esse modelo do Pai e do Filho pode ajudar a explicar o paradoxo enunciado por Jesus. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mesmo bem intencionado, o mundo busca seus próprios interesses. Mas não temos o poder de salvar a nós mesmos. O poder não está em nós, mas nele, infinita e eterna. Somente a expiação de nosso Salvador transcende o tempo e a distância para vencer a morte, a ira, a amargura, a injustiça, a solidão e desilusão. Às vezes as coisas dão errado mesmo que façamos tudo ao nosso alcance. Cordeiro inocente e impuro, nosso Salvador, chora conosco e por nós. Se o recordarmos sempre, Ele pode acompanhar-nos em todos os momentos, e em todas as coisas, e em todos os lugares em que nos encontremos. Sua fidelidade é mais forte que os laços da morte. Ao atrair-nos para si, o Salvador também nos leva ao Pai Celestial. Embora algumas coisas sejam imperfeitas na terra, podemos confiar que nosso Pai Celestial concederá com perfeição perdão, justiça, redenção ao pobre pecador. Algo miraculoso nas imagens que vislumbramos nos espelhos da eternidade do templo é que elas podem mudar. Nós podemos. Quando Gene e Walter Gong fizeram o novo e eterno convênio, abriram as portas para que seus antepassados, como o primeiro honorável Gong, fosse selado e para a posteridade, nascesse no convênio. Recordem sempre, ao ajudarmos cada irmão ou irmã, abençoamos gerações. O mundo está conturbado, mas na única igreja verdadeira e viva há fé e não há temor. Nas palavras do apóstolo Paulo, também testifico solenemente, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Testifico humildemente, Deus vive. Ele limpará de nossos olhos toda a lágrima, exceto as lágrimas de alegria, quando olharmos aos espelhos da eternidade do templo e nos encontrarmos em casa, puros e imaculados, com nossas gerações familiares seladas pela autoridade do sacerdócio, cheios de amor, bradando Hosana, 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 em nome de Jesus Cristo. Amém. O elder Neil L. Anderson gravou seu discurso em português. Expressou meu amor e admiração pela fé e coragem que vi em vocês. Para ajudar-nos em nossa jornada da volta à sua presença, o Senhor nos alertou sobre os perigos que enfrentaremos. Ouçam estas palavras de advertência. Olhai, vigiai e orai. Acautelai-vos para que não vos enganem. Sede diligentes e cuidadosos. Ninguém está imune às influências do mundo. O Senhor nos aconselha a estarmos atentos. Lembrem-se do que aconteceu a Jesus em Cafarnaum, quando os discípulos que seguiam o Salvador não aceitaram que ele fosse o Filho de Deus. Lemos nas Escrituras, desde então, muitos dos seus discípulos já não andavam com ele. O próprio Jesus voltou-se aos 12 e perguntou: Quereis vós também retirar-vos? Em minha própria mente, respondi àquela pergunta muitas vezes. De modo algum, eu não, jamais o deixarei. Estou contigo para sempre. Sei que vocês responderiam da mesma forma. Mas a pergunta, quereis vós também retirar-vos, nos faz pensar em nossa própria fraqueza. Damos-nos conta de que a vida não é fácil. As palavras de Pedro, faladas em outra ocasião, vêm-nos então à mente: porventura sou eu, Senhor? No início,
nenhum de nós queria que nossa jornada fosse breve flerte com a espiritualidade, ou mesmo capítulo extraordinário, porém finito. Mas logo compreendemos que estas palavras de Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, não eram para os que fossem espiritualmente tímidos. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Às vezes parece mais fácil deixar o Salvador do que permanecer fiel a Ele. A mortalidade escurece a nossa visão. Alguns daqueles que amamos e admiramos se desviam do caminho estreito e apertado e já não andam com Ele. Como podemos manter-nos fiéis ao Salvador, a seu Evangelho e às ordenanças de seu sacerdócio? Como podemos desenvolver a fé e a força para nunca deixá-lo? Jesus disse, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Precisamos ter coração humilde, tal como uma criança. Essa é a poderosa mudança no coração. Logo, percebemos por que essa mudança no coração é tão necessária. Duas palavras mostram o perigo à frente. As palavras são ofendido e envergonhado. Aos que duvidavam da divindade do Salvador, Jesus perguntou, isto escandaliza-vos? Na parábola do semeador, Jesus avertiu, ele persevera por algum tempo, porém, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. A ofensa se veste de várias maneiras e sempre consegue entrar em cena. As pessoas em quem acreditávamos nos decepcionam. Temos dificuldades imprevistas. Nossa vida não é o que esperávamos. Cometemos erros. Sentimos-nos indignos e perguntamos-nos se seremos perdoados. Temos dúvidas em relação a uma doutrina. Nossos filhos são tratados de modo injusto. Somos ignorados ou menosprezados. Podem ser 1000 coisas, todas muitas reais para nós no momento em que acontecem. Em nossos momentos de fraqueza, o adversário procura roubar nossas promessas espirituais. Se não estivermos atentos, nosso espírito imaturo e magoado voltará para dentro do seu frio e escuro ego, deixando para trás a confortante e consoladora luz do Salvador. Em 1830, Frederick G. Williams, conhecido médico, foi batizado. Ele imediatamente deu seus talentos e bens para a igreja e tornou-se líder nela. Durante as dificuldades ocorridas na época, Frederick G. Williams cometeu graves erros. O Senhor declarou em uma revelação que, em consequência de suas transgressões, sua posição anterior na liderança da igreja foi tirada dele. A bela lição que aprendemos com Frederick G. Williams foi a de que, quaisquer que tenham sido suas fraquezas pessoais, ele teve força de caráter para renovar sua lealdade com o Senhor, com o profeta e com a igreja, quando teria sido muito fácil entregar-se ao ressentimento. Ele compareceu a uma conferência geral,
pedindo humildemente perdão por sua conduta anterior. Ele foi inteiramente perdoado, faleceu como membro fiel da Igreja. Conheci recentemente o presidente do Templo Recife, Brasil, que se chama Frederick G. Williams. Ele contou como a nobre decisão de seu trisavô abençoou sua família e centenas de pessoas da sua posteridade. O ofendido tem um mau companheiro chamado vergonha. No livro de Mormon, lemos sobre a visão de Lehi da árvore da vida. A visão fala das nobres almas que avançaram com esforço através da névoa de escuridão, apegando a vara de ferro, até que chegaram e comeram do fruto da árvore. O fruto descrito por um anjo como o amor de Deus era delicioso e enchia a alma de imensa alegria. Depois de provar do fruto, Lehi viu um grande e espaçoso edifício, cheio de gente. A sua atitude era de escárnio e apontavam o dedo para aqueles que comiam do fruto. O anjo explicou que a zombaria representava o orgulho e a sabedoria do mundo. Lehi declarou: "Não lhes demos atenção." Infelizmente, houve quem perdesse a coragem. Lemos nas Escrituras: "E os que haviam experimentado do fruto ficaram envergonhados por causa dos que zombavam deles, e desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se." Em muitos aspectos, como discípulos de Cristo, somos diferentes do mundo. Pode haver momentos em que nos sentimos ofendidos pela zombaria e desprezo daquilo que nos é sagrado. Como aconselho Lehi, não lhes deem atenção. Paulo disse: "Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Nunca o deixaremos." Enquanto acompanhava o presidente Uchtdorf em sua viagem à Europa, um líder do sacerdócio da Ucrânia nos contou que foi chamado para a presidência do ramo em 1993, apenas 6 meses após seu batismo. Isso fez com que ele tornasse sua religião de conhecimento público e ajudasse a registrar a igreja na cidade. Era uma época de incerteza na Ucrânia, e o fato dele expressar sua fé em Cristo e no Evangelho restaurado poderia resultar em problemas, inclusive a perda de seu emprego como piloto. Ele nos contou: "Orei e orei, eu tinha um testemunho e havia feito um convênio. Eu sabia o que o Senhor queria que eu fizesse." Com coragem e fé, sem envergonhar-se do Evangelho, ele e sua esposa seguiram adiante. Alguns podem perguntar: tenho que ser tão diferente dos outros? Poderia ser um discípulo de Cristo sem me preocupar tanto com meu comportamento? Poderia amar Cristo sem cumprir a lei da castidade? Poderia amá-lo e não guardar o domingo? Jesus deu uma resposta bem simples: "Se me amais, guardai os meus mandamentos." Alguns podem perguntar: não há muitas pessoas de outras religiões que amam a Cristo? É claro que sim. Contudo, como membros da Igreja, tendo o testemunho de sua realidade não apenas da Bíblia, mas do livro de Mormon, sabendo que seu Evangelho foi restaurado na terra, tendo feito convênio sagrado de segui-lo e tendo recebido o dom do Espírito Santo,
tendo sido investidos com poder em seu santo templo e fazendo parte dos preparativos para seu glorioso retorno à terra, não podemos nos comparar com aqueles que ainda não receberam essas verdades. Porque a quem muito é dado, muito é exigido. Prometo-lhes que, se decidirem não ficar ofendidos ou envergonhados, vocês sentirão seu amor. Saberão que estão se tornando mais semelhantes a Ele. Tudo será justo? Não será. Aceitaremos algumas coisas que não podemos consertar e perdoaremos as pessoas mesmo quando for difícil. Será que em algumas ocasiões nos sentiremos isolados dos outros a nosso redor? Sem dúvida alguma. Será que às vezes ficaremos surpresos com a raiva que alguns sentem pela Igreja do Senhor e com o empenho deles em destruir a fé daqueles que estão fracos? Ficaremos sim. Mas isso não mudará o crescimento ou o destino da Igreja e não deveria impedir o nosso progresso espiritual. A perfeição não é alcançada nesta vida, mas exercemos fé no Senhor Jesus Cristo e guardamos seus convênios, aprofundamos nossas raízes espirituais ao estudarmos diariamente as palavras de Cristo, confiamos nas palavras dos profetas vivos, oramos e ouvimos a serena voz do Espírito Santo, que nos traz paz à alma e nos conduz pelo caminho. Sejam quais forem os desafios, nunca o deixaremos. O Salvador perguntou a seus apóstolos: quereis vós também retirar-vos? Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Eu também tenho esse testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. And are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. I too have that witness. I so testify in the name of Jesus Christ. Amen. We remind the brethren Lembramos a todos os irmãos que a reunião geral do sacerdócio será realizada no Centro de Conferências esta noite, às 21 horas, horário de Brasília. A transmissão do Programa Nacional do Coro do Tabernáculo será amanhã, das 12h30 às 13 horas, horário de Brasília. E logo a seguir terá início a sessão da manhã de domingo da conferência. Agradecemos ao coro pela bela música que proporcionou nesta tarde e a todos os que falaram a nós nesta sessão da conferência. O Elder Richard G. Scott, do Quórum dos 12 Apóstolos, será o último orador desta sessão. Ele gravou seu discurso em português. Depois de seu discurso, o coro cantará Home, Lar. Ao término do hino, a oração de encerramento será oferecida pelo Elder George F. Zabalos, dos 70. Elder Scott, com seu discurso em português. When faith is properly understood, it is used, it has dramatically far-reaching effects. Ele tem repercussões drasticamente abrangentes. Tal fé pode mudar a vida de uma pessoa, transformando seu cotidiano melancólico
em uma sinfonia de alegria e felicidade. A fé é tijolo fundamental do edifício da criação. Tenho certeza de que o Salvador Jesus Cristo utiliza a fé em sua capacidade de agir sob a direção do Pai Celestial. O Mestre a usou para criar as galáxias mais remotas e também para compor os quarks, os menores elementos da matéria conhecidos atualmente. A fé no futuro é demonstrada pelo casal que é selado no templo. Eles sabem que por meio da obediência aos ensinamentos de Jesus Cristo e ao plano de felicidade de nosso Pai Celestial, podem ter uma vida feliz juntos. Reconhecem que quando surgirem desafios, que são oportunidades de crescimento, encontrarão com a inspiração do Espírito Santo meios de vencê-los de um modo que lhes seja produtivo e que lhes edifique o caráter. A fé e o caráter estão intimamente relacionados. A fé no poder da obediência aos mandamentos de Deus forja uma força de caráter que estará disponível nos momentos de urgente necessidade. Esse caráter não se desenvolve em momentos de grande desafio ou tentação. É nessa ocasião que ele deve ser utilizado. Seu exercício da fé em princípios verdadeiros edifica o caráter. Um caráter fortalecido aumenta sua capacidade de exercer mais fé. Consequentemente, sua capacidade e confiança de vencer as provações da vida são ampliadas. Quanto mais seu caráter for fortalecido, mais capaz você será de beneficiar-se com o exercício do poder da fé. Você descobrirá como a fé e o caráter interagem entre si para fortalecerem-se mutuamente. O caráter é tecido pacientemente com fios de obediência, doutrina e princípios postos em prática. Para tornar-nos quem desejamos ser, temos que ser constantemente a pessoa em que desejamos nos tornar. O caráter justo é uma manifestação preciosa da pessoa em que você está se tornando. O caráter justo é mais valioso do que qualquer objeto material que você possua, qualquer conhecimento adquirido pelo estudo, ou qualquer meta alcançada. Na vida futura, seu caráter justo será julgado para avaliar quão bem você utilizou o privilégio da mortalidade. Nem Satanás, nem qualquer outro poder é capaz de diminuir ou destruir seu caráter em crescimento. Só você pode fazer isso, por meio da desobediência. Um forte caráter moral é resultado de constantes decisões corretas nas provações e nos testes da vida. Essas escolhas são feitas com confiança em nossas crenças e que são confirmadas quando agimos de acordo com elas. Quais são alguns dos princípios de poder sobre os quais se baseia a fé? Confiança em Deus e em sua disposição de ajudar quando necessário, por mais desafiadora que seja a situação. Obediência a seus mandamentos e uma vida que demonstre que Ele pode confiar em você. Sensibilidade
aos serenos sussurros do Espírito. Implementação corajosa dessa inspiração. Paciência e compreensão quando Deus permite que você passe por dificuldades, a fim de crescer e quando as respostas chegam aos poucos, ao longo de muito tempo. Fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis, porque não vedes, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Portanto, toda vez que você prova sua fé, ou seja, age dignamente para pôr em prática a inspiração que teve, você recebe a comprovação do Espírito. Depois que caminhar até o limite de sua compreensão, para dentro da penumbra da incerteza, exercendo fé, você será conduzido de modo a encontrar soluções que não obteria de outra forma. Mesmo que você exerça sua fé mais forte, Deus nem sempre vai recompensá-lo imediatamente, de acordo com seus desejos. Em vez disso, Deus responderá com o que é melhor para você no plano eterno dele. No momento em que isso for mais vantajoso para você. Seja grato por Deus deixar às vezes que você passe por dificuldades por muito tempo antes de a resposta chegar. Isso faz com que sua fé aumente e que seu caráter seja fortalecido. O alicerce do caráter é a integridade. Um caráter digno fortalece sua capacidade de reconhecer a orientação do Espírito e de ser obediente a ele. Seu constante exercício da fé edifica um caráter forte, um firme alicerce para seu caráter em crescimento. É estabelecido quando você faz com que Jesus Cristo e seus ensinamentos sejam o ponto central de sua vida. Sua felicidade na terra, bem como a sua salvação eterna, exigem muitas decisões corretas, e nenhuma delas é difícil de ser tomada. Em conjunto, essas decisões forjam um caráter resistente às influências corrosivas do pecado e da transgressão. Um caráter nobre é como uma porcelana preciosa, feita de matéria-prima, selecionada, produzida com fé, cuidadosamente moldada por constantes atos justos e refinada na fornalha da experiência edificante. É um objeto de grande beleza e de valor inestimável, mas ele pode ser danificado num instante por meio da transgressão. Se for protegido pelo autocontrole, o caráter justo perdura por toda a eternidade. Um axioma que todos compreendemos é o de que você colhe, o que planta. Isso também se aplica às questões espirituais. Você colhe o que planta em obediência, em fé em Jesus Cristo, na aplicação diligente das verdades que aprende. O que você colhe é um caráter bem formado, uma capacidade maior e um cumprimento bem-sucedido do seu propósito mortal de ser provado e de ter alegria. Essa vida mortal é um campo de testes, um modo pelo qual enfrentamos os desafios, determina nossa força de caráter.
Nossa fé em Jesus Cristo e em seus ensinamentos fortalece nosso caráter. O testemunho é fortalecido por impressões espirituais que confirmam a validade de um ensinamento, de um ato justo. Frequentemente, essa orientação se faz acompanhar de emoções vigorosas que trazem lágrimas aos olhos e dificultam a fala. Mas um testemunho não é emoção. É a própria essência do caráter, que se forma pela somatória de incontáveis decisões corretas. Essas escolhas são feitas com a fé confiante em coisas em que acreditamos e que, ao menos no princípio, não são visíveis. Um testemunho forte traz-nos paz, consolo e certeza. Ele gera a convicção de que, se os ensinamentos do Salvador forem constantemente cumpridos, a vida será bela, o futuro será seguro e teremos capacidade de vencer os desafios com que nos depararmos pelo caminho. O testemunho cresce com a compreensão da verdade, destilado por meio da oração e da reflexão sobre a doutrina contida nas Escrituras. Ele é nutrido pela aplicação prática dessas verdades, com uma fé alicerçada na segura confiança de que os resultados prometidos serão obtidos. Foi permitido que Satanás tivesse uma influência crescente no mundo, para prover-nos um ambiente no qual pudéssemos ser postos à prova. Gostaria de compartilhar 4 princípios que me trouxeram os mais profundos sentimentos de paz e felicidade em minha vida. O Senhor estabeleceu essas 4 pedras de esquina de seu plano eterno, e cada uma delas é essencial. Todas trabalham juntas em harmonia para consolidarem-se mutuamente. Se forem aplicadas com diligência e constância, elas produzem força de caráter, aumentando nossa capacidade de converter os desafios da vida em trampolins para a felicidade, agora e para sempre. Elas são fé no Senhor Jesus Cristo e em seu programa para adquirir o poder de realizar. Arrependimento para corrigir as consequências dos erros de omissão ou dos erros cometidos. Obediência aos mandamentos do Senhor, que nos proporciona força e orientação na vida. Serviço abnegado para enriquecer a vida de outras pessoas. Se você tomou a firme decisão de viver de modo justo, não desanime. A vida pode parecer difícil agora, mas agarre-se firmemente à barra de ferro da verdade. Você está progredindo mais do que imagina. Suas dificuldades estão definindo seu caráter, disciplina e confiança nas promessas de seu Pai Celestial e do Salvador. Se estiver obedecendo constantemente seus mandamentos, que o Espírito Santo o inspire constantemente a tomar decisões que lhe fortaleçam o caráter e que lhe proporcionem muita alegria e felicidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Joy and happiness. In the name of Jesus Christ. Amen.
Our dear Father in heaven, it is with gratitude that we come unto Thee to thank Thee for the privilege of being known as Thy children. We thank Thee, Father, for being our Father. We thank Thee for Thy tender mercies in our lives, in particular for Thy great plan of salvation and exaltation, Thy plan of happiness for us, Thy children. We thank Thee, Father, for living prophets that guide us in these times. We thank Thee for the inspired and inspiring messages that have been shared with us in this session of the General Conference, as well as by the beautiful and uplifting music that has been especially prepared for the occasion. Father, we love Thee. And now we ask Thee to bless and protect our prophets, seers, and revelators, to bless and protect our missionaries around the world so they can go and share this wonderful message of truth and happiness. We ask Thee, Father, to be blessed with the Holy Ghost through our obedience with exactness, so we can go and help those who have gone astray, those who still don't know the wonderful truth of the restored gospel. Once again, dear Father, we love Thee. In the name of Jesus Christ, amen. This has been a broadcast of the 180th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a family choir from Sandy and Draper, Utah. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.